we were at the church, Estávamos na igreja agora há pouco and we told the same story that we told here this morning. e nós contamos lá a mesma história que terminamos de contar aqui no início da manhã. And we met a couple. E ali encontramos um casal. He is from Egypt. E ele é do He was Egito. Catholic. Ele era católico. And she's from Iran. E ela é do Irã. She was a Muslim. Ela era do Islã. Islâmica. Yeah. And praise the Lord, Deus seja louvado. both of them became an Adventist. Porque eles dois se tornaram adventistas. And they attended for a while the church that my cousin is planting in northern Nineveh. E por um período eles frequentaram na igreja que o meu primo está plantando ao norte de Nínive. And they came here as refugees. E eles vieram para cá como They have to refugiados. escape for their lives. Tiveram também que fugir para salvar a vida. And I'm very happy for them that they came to a place where there is freedom. E eu acabei de encontrá-los ali. Estou muito feliz porque eles encontraram um lugar onde existe liberdade. I'd like you to open your Bibles Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de to vocês. Matthew chapter 21. Mateus no capítulo 21. This story is repeated 4 times in the Bible. E essa história ela repete-se 4 vezes durante a Bíblia. There are very, very few stories in the Bible that are repeated 4 times. Existem muito poucas histórias que são repetidas nos 4 And evangelhos. this is one of them. E essa aqui é uma delas. One day, Um dia, Jesus went into the temple Jesus foi até o templo and he saw the temple was turned into a place of business. e ele viu que o templo tinha se tornado um lugar de negócios. And that grieved his spirit. E isso quebrou o espírito. So he made a whip E ele ficou furioso. and he chased them out of the temple. E ele foi atrás ali dos negociantes para que eles All of the saíssem. money changers. Todos os cambistas. All of those businessmen who turned the place of God into a place of business. Todos aqueles empresários que tinham tornado a casa de Deus um lugar de negócios. And then this is what he said. E isso aqui é o que ele disse. 21:13. 21, verso 13. Very powerful verse. Um verso muito poderoso. 21:13. Capítulo 21, verso 13, Mateus. Go ahead. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. You know, the amazing thing to me is Sabe a coisa maravilhosa para mim? Jesus does not say, Jesus não diz, my house shall be called a house of preaching. a minha casa deve ser chamada casa de oração. We do a lot of preaching in the house of the Lord. Nós fazemos muitos sermões sobre a casa de But he Deus. said, my house shall be called a house of prayer. Mas ele diz, a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Jesus does not say, my house shall be called a house of singing. Não or diz que a minha ministry." casa deveria ser a casa de ensinos ou somente de He músicas. said, my house shall be called a house of prayer. Mas ele diz, a minha casa será chamada e conhecida como uma casa de oração. Because nothing will take place. Nothing will happen Porque if we don't nada pray. aconteceria se nós não orássemos. The power only comes from God, not from us. O poder somente vem de Deus e não de nós. No preaching will ever convict the heart. It's the Holy Spirit that convicts the heart. Nenhum sermão pode convencer o coração. É o Espírito Santo quem faz o convencimento. What we are lacking today is that the Spirit of God to work in a mighty way among us. O que nós estamos buscando hoje é que o Espírito de Deus trabalhe de maneira miraculosa no nosso meio. I'm going to share with you for the next hour or so E eu vou compartilhar com vocês pela próxima hora how a prayer como a oração changed my life mudou a minha vida and the life of one of the churches that I pastored. e mudou a vida de uma das igrejas a qual eu pastoreava. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, we are going to talk about this thing, prayer. nós agora vamos falar sobre este assunto, a oração. And I pray E eu oro that all of us here para que todos nós aqui dentro will become men and women nos of tornemos prayers. homens e mulheres de oração. And Lord, I pray
E também oro, Senhor, that our churches, para que as nossas igrejas, all of them, todas elas, will become houses of prayer. se tornem casas de oração. And that will only be E isso somente if vai our acontecer. homes are homes of prayer. Isso só acontecerá se a nossa casa for casa de oração. So Lord, move in a mighty way today. Então, por favor, pedimos que o Senhor se mostre de maneira gloriosa a nós. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. In 1970, No ano de 1970, there was a convention of evangelical scholars, pastors from all over the world. houve uma convenção de evangelistas de todo o planeta. They came to the city of Chicago E eles vieram até a cidade de Chicago to discuss Para- why the church is not as effective as it was in the past. para discutir por que a igreja não estava sendo tão eficaz e eficiente na sua obra como tinha sido no passado. People came up with techniques, E as pessoas trouxeram ali novas técnicas, strategies, novas estratégias, plans, ideas. novos planos, diferentes ideias. But the keynote speaker Mas o principal palestrante took the whole thing into a different direction. mudou completamente a direção do assunto. Let's listen to what he said. Vamos ouvir o que ele disse. Okay, here. Yeah, go ahead. Essa é a conclusão em que ele chegou. Uma reflexão sobre o estado atual da igreja. Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que nós fazemos continuaria e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo fosse retirado do Novo Testamento, 95% do que aquela igreja fez deixaria de existir e todos notariam a diferença. He is saying, if I come to your church next Sabbath, Ele está dizendo se eu for na sua igreja no sábado seguinte and if there is no Holy Spirit, e não tiver lá o Espírito will Santo, I be able to tell the difference? será que eu serei capaz de perceber e notar a diferença? If I have the ability to look into your hearts, Se eu tivesse a capacidade de olhar no seu coração and if there is no Holy Spirit, will I be able to tell the difference? e lá no seu coração não tivesse o Espírito Santo, será que eu seria capaz de entender a diferença? Is the church today Será que a igreja hoje the extension of the body of Jesus in the world, tem sido a extensão do corpo de Cristo ao redor do mundo? or just a spiritual club? Ou tem sido somente um clube espiritual? We need more than that. Nós precisamos de muito mais do que isso. We need the power of God to be in our midst. Nós precisamos que o poder de Deus esteja no nosso meio. The church, especially in the world, especially in the 70s, started to experience lack of power and a little bit of decline. A igreja, especialmente pela década de 70, começou a experimentar um pouco de perda de poder e um declínio espiritual. And it is really a matter of degrees. E é uma questão de vários graus. It reached its height in Europe, Australia, Parece que atingiu o grau mais alto ou mais longe de Deus na Austrália e na Europa. in the last 10 years, the United States, which was a Christian country, E nos últimos 10 anos, mesmo os Estados Unidos, que era um país cristão, is becoming rapidly a secular country. está rapidamente se tornando um lugar secular. And it's really a matter of time when the whole world will be experiencing these challenges from secularism. E é realmente apenas uma questão de tempo até que todo mundo experimente esse secularismo. What do we do about O that? que é que nós vamos fazer sobre isso? The Southern Baptist in the United States did a study to identify the top 10 problems that the church is facing today. Uma igreja batista nos Estados Unidos fez uma pesquisa para identificar os 10 principais problemas que a igreja enfrenta. And they said number 1 is apathy. E disseram, o primeiro é a apatia. Lack of involvement, lack of commitment. Falta de envolvimento, de compromisso. How many of you will agree that this is a problem that you face here in your churches? Quantos aqui concordam que esse é um problema que a sua igreja enfrenta? Look at that. Look around you. Veja só ao seu redor. It is a universal problem. It's just a matter of degrees. Isso aqui é um problema um pouco comum, universal, é só uma questão de graus diferentes. Next one is superficiality. O próximo problema, superficialidade. No depth
to our commitment. sem nenhum aprofundamento no compromisso com Jesus. No structure to our spiritual life. Não, sem estrutura na nossa vida espiritual. The third one is worldliness. O terceiro é o mundanismo. How many of you agree that this is a problem here? Quantos concordam que isso é um problema na nossa igreja? Look at that. Every hand. is Veja, going up. todas as mãos estão levantando quase. One of the people who participated in this study Uma das pessoas que participou nesse estudo wrote a book called Confronting Casual Christianity. escreveu um livro chamado Confrontando ou Enfrentando o Cristianismo Casual. He said most Christians E disse ali, a maioria dos cristãos have one foot in the kingdom of God tem um pé no reino de Deus and the other foot in the kingdom of this world. e o outro pé no reino desse mundo. And they like it that way E eles gostam de estar assim, because they are getting benefits out of both worlds. porque pensam estar recebendo os benefícios de ambos os mundos. Teenagers dropping out of the church. Adolescentes deixando a igreja, Fear of evangelism. medo do evangelismo, Maxed out schedule uma agenda muito entroncada, with not much to show for it. sem muito espaço ali livre. Did you know that today we have more books written on church growth than any other time in history? Sabia que hoje nós temos mais livros escritos sobre crescimento de igreja do que em qualquer outro período da história cristã? And yet the church is struggling to grow. E mesmo assim a igreja tem lutado para crescer. In fact, we have more books written Na on verdade, nós how to temos, have healthy marriages. na verdade, nós temos mais livros falando sobre casamentos saudáveis. And percentage-wise, there are more marriages in trouble than any other time in history. E a porcentagem de casamentos falidos é a maior de todo o tempo. We are not lacking the knowledge. Nós não temos falta de conhecimento. We are lacking the power. Nós temos falta de poder. I have been praying for all of you E eu tenho orado por todos vocês aqui. that this will not be another weekend you come to, Para que esse não seja simplesmente mais um fim de semana na but a presença de Deus. life-changing experience. Mas uma experiência que realmente mude a nossa vida. That you go to your churches Para que você volte para a sua igreja revived, and renewed, revitalizado, reavivado, renovado. and you will do the same for them. E que você faça também o mesmo com eles que estão lá. God will bless you. Deus vai abençoar vocês. God will change the world because Deus He is vai- going to use you. Deus vai mudar o mundo porque Ele vai utilizar você. Meet Jesus here Encontre Jesus aqui and take Him with you, e leve Ele com você. and He will make all the difference. E você vai fazer toda a diferença. These problems E esses problemas que aparecem aqui cost the Southern Baptist $385,000. custaram à Igreja Batista $385.000 para realizarem essa pesquisa aqui. I could have done it for half of the price. E eu poderia ter feito pela metade do preço. In fact, Na you verdade, don't need to have any study to come up with a list like this. você não precisa fazer um estudo profundo para aparecer essa lista aqui. Anybody who goes to church on regular basis will tell you these are the problems we are facing. Qualquer pessoa que frequenta regularmente a igreja vai entender que esses são os problemas que enfrentamos. I looked at this list E eu então olhei para essa lista and I said, what is causing it? What is the heart of it? e eu me What perguntei, is the root of it? qual que é o problema? O que está causando isso? Qual que é a raiz de tudo isso? And I only came up with two. E eu só consegui chegar a duas conclusões. The first one is lack of connection with Jesus. A primeira é a falta de ligação ou conexão com Jesus. And if you are not connected with Jesus, nothing will take E place. se você não está conectado com Jesus, nada vai acontecer. Let's read. Vamos ler. São João capítulo 15, verso 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara que em mim não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. How much can you do without Jesus? Quanto nós podemos fazer sem Jesus? Nothing. Nada.
maybe you'll do some things, but they are not of lasting significance. Talvez a gente consiga produzir algumas coisas, mas elas não são duráveis. There was a church, Existia uma igreja, about 80 people, mais ou menos 80 membros, and they met together on a Sunday morning. e eles se reuniram um domingo de manhã. They had a wonderful breakfast, Tiveram um maravilhoso café da manhã. and they decided to build a church, a building that will seat more than 600 people. E eles decidiram que construiriam uma igreja capaz de caber mais de 600 pessoas. There were a few wealthy people who gave a lot to this project. E tinham ali algumas pessoas ricas que deram bastante dinheiro para o projeto. They started the building of the church. E começaram então a construção da igreja. The attendance started to grow. Então a frequência dos membros começou a aumentar. They went from 80 to 100, E eles foram de 80 para 100 pessoas. 120. 120. They went to 140. Chegaram a 140. And the church was halfway done. E a igreja estava metade completa já a sua construção. So they came to the point of how many sets of pews they were going to have. Então começaram a decidir, chegaram ao ponto de decidir quantas fileiras de bancos nós teríamos. Like this one has one here, one here. Aqui nós temos uma fileira aqui e uma fileira lá. They said we're going to have 2 and 2, 3 and 3. Começaram a decidir, será que nós teremos 2 e 2, 3 e 3? And that erupted into a fight. E isso chegou até uma briga. And it got bigger and bigger. E a briga foi aumentando e aumentando. And the attendance started to drop E então a frequência no culto começou a diminuir. from 140 to 100. De 140 para 100 pessoas. And then it dropped to 80 Então chegou a 80 pessoas, 60. 60 pessoas. and leveled at 40. E ficou mais ou menos equilibrado em 40. And nothing was done to the building. E nada mais foi completado naquela construção. And it stayed at 40 for a whole year. E permaneceu em 40 membros durante um ano. And then they came to me Então vieram até mim and they asked me to be the pastor of this e church. pediram para que eu me tornasse o pastor daquela igreja. I thought about it, I prayed about it, E eu pensei sobre o assunto, orei sobre o assunto. and I said yes. E eu disse sim. I said, I am going to help this church to grow. E eu disse sim, eu vou ajudar para que essa igreja cresça. And I'm going to be a church growth expert. E eu serei um expert em crescimento de igreja. So I went to this church. Então eu fui até aquela igreja. And I worked 80 hours every week. E eu trabalhei 80 horas por semana. I took everything I learned at the seminary and implemented at this church. Eu peguei tudo que eu tinha aprendido no seminário e implementei naquela igreja. I got my wife to work with me Eu 20 levei a minha hours. esposa para trabalhar comigo também muitas horas. I was working on my doctoral degree in church growth at that E time. eu estava trabalhando no meu doutorado em crescimento de igreja na época. And I had all kind of plans, ideas, techniques, strategies. E eu tinha todos os tipos de planos, ideias, diferentes planos, estratégias e técnicas. And we did this for 3.5 years. E nós fizemos isso por 3 anos e meio. And I'm very happy to tell you the amazing result. E eu estou muito feliz de mostrar para você o maravilhoso resultado After doing all of this for 3.5 years, de fazer tudo isso que planejamos por 3 anos e meio. the attendance of that church A frequência de membros naquela igreja went from 40 foi de 40 to 30. para 30 pessoas. And I became known E eu fui conhecido as a church decline expert. como um expert em declínio de igreja. Now I want to tell you, Agora, eu quero contar para vocês. if you are a church decline expert, Se você é um expert em, No em church diminuir a wants you. igreja, nenhuma igreja vai querer você. no conference will hire you. Nenhuma associação vai contratar você. I learned about a lot of things, E eu aprendi diversas coisas. but the most important thing Mas a coisa mais importante was the one that I neglected. foi a única coisa que eu negligenciei. Let me show you this quotation. Deixe-me mostrar para você essa citação. Go ahead, Edwin. A primeira lição a ser ensinada pelos trabalhadores em nossas instituições é a lição da dependência de Deus. Antes de atingir sucesso em qualquer frente, precisam por si mesmo aceitar a verdade das palavras: sem mim,
nada podeis fazer. The first lesson we learn is the lesson of dependence A on God. primeira lei que nós aprendemos é a lei da dependência de Deus. Jesus spent more time on his knees. Jesus gastou Than mais anything tempo. else. Jesus gastou mais tempo de joelho do que fazendo qualquer outra coisa. You know, you have come here from many places. Vocês vieram aqui de diversos lugares. And the first lesson we need to learn while we are here is the lesson of dependence upon God. E a primeira lição que nós precisamos aprender ao chegarmos aqui é essa lição da dependência de Deus. I learned this lesson when I was in Iraq, E eu aprendi essa lição quando eu estava no Iraque. but I forgot it. Mas eu acabei esquecendo dela. And I needed to learn it again. E eu precisava aprendê-la novamente. Another quotation. Outra citação de Ellen White. Não permitais que nada, embora querido, embora amado, absorva a sua mente e afeição, destruindo-os do estudo da palavra de Deus, Nothing should get in the way distraindo-os do estudo da between palavra you de and Deus. God. Vigiai em oração. Nada deve estar no caminho entre você e Deus. What would be some of the things that get in the way? Quais seriam algumas das coisas que ficam entre nós e Deus? Sports, Esportes, talvez? television, Televisão, internet, internet, telephone. telefone. I read a survey E about a month ago eu li uma pesquisa, mais ou menos há um mês atrás, saying that 67% of men que diz que 67% dos homens would rather give up their wives than their smartphones. preferem deixar de lado ou se desfazer da sua esposa do que do seu celular. What kind of crazy men we have today? Que tipo de homens loucos nós temos hoje? Of course, none of them are here. Of course, é claro que nenhum deles está aqui dentro, né? Have nothing get in the way between you and your relationship with God. Não permite que nada fique no caminho entre você e o seu relacionamento com Deus. The first problem we face is lack of connection with Jesus. Primeiro problema que nós enfrentamos, falta de conexão com Jesus. The second one O segundo problema is too much reliance on human efforts. é uma dependência muito grande nos nossos próprios esforços. Go ahead and read it. Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. It is not by what you do, it's not by your cleverness or Não é. talents, it's by what the Spirit of God can do. Não é por aquilo que nós planejamos, aquilo que nós tentamos fazer, as ideias boas que nós temos, mas é o Espírito de Deus que trabalha. When my church went down to 40, Quando a minha igreja chegou no nível de 40 membros, I used to stand over here eu ficava aqui à beira da plataforma and I used to tell them, e eu dizia a eles: if I have a better congregation, se eu tiver uma outra congregação melhor, I would have finished the work. eu já teria terminado essa construção. And they will look back at me E eles olhavam para mim and they will say, if we have a better pastor, e eles we diriam, would have finished the e work. eles diziam: se nós tivéssemos um pastor melhor, nós teríamos terminado essa obra já. And we kept blaming each other. E ficamos um culpando o outro. It's not by what you do, it's Não not by é. what I do. Não é aquilo que você faz, não é aquilo It's que eu only faço. reliance on the power of É God. somente a dependência do poder de Deus. Listen to this quotation. Veja aqui essa citação de Ellen White. O motivo pelo qual nossos pastores realizamos tão pouco é porque não andam com Deus. Ele está a uma jornada diária de distância da maioria deles. This is devastating. Isso aqui é devastador. She is saying the reason why our pastors, all of us are really pastors in one way or another. O que ela está dizendo aqui é que o motivo pelo qual todos os pastores, e todos nós aqui somos pastores de Are um jeito ou de outro, accomplishing a little, estamos or somente nothing. conseguindo muito pouco ou quase nada. not because we don't know a lot about church growth Não é porque não sabemos muito sobre o crescimento de igreja, or exegesis ou exegese, entendimento da palavra de or Deus, leadership. ou talvez técnicas de It's just liderança. we are lacking the walk with God. Na verdade, a única coisa que falta é o nosso caminhar com Deus. All of these months, Todos esses meses, I really have been praying that all of us here
will leave this place being totally sold out to Jesus Christ. Todos esses meses, desde que fui convidado a estar aqui, eu tenho orado realmente para que todos nós saiamos daqui completamente entregues a Jesus. And that God will use us to change the world. E para que Deus nos usa para transformarmos o mundo. What is the solution? Qual é a solução? It doesn't move. Não está funcionando, deixa eu ver aqui. Maybe let me see. I think it is there. Bateria, já foi. Maybe Se alguém puder mudar para a gente ali. Just flip the slide. Yes. Só o próximo, thank só you. coloca no próximo aqui. A solução divina. Mas Isn't that amazing? The Apostle Paul, without any of this technology, did a better job than what we do today. tá entendendo que os apóstolos, sem toda essa tecnologia que a gente tem hoje, faziam muito melhor do que a gente? All right. Pode passar mais um para a gente ver o... Acts 1:8. Let's Atos read capítulo that. 1, verso 8. Vamos ler este versículo. Go ahead. Atos capítulo 1, versículo 8. One more. One more. One more. Mais um. Okay. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8. A solução divina para o problema. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. No. Okay. Isso. When do you receive the power? Quando é que nós recebemos o poder? According to the text, De acordo Acts com o 1:8, texto, when do you receive the power? de acordo com o texto aqui, Atos 1:8, quando é que nós recebemos o poder? When the Holy Spirit comes upon you. Quando o Espírito Santo desce If sobre there nós. is no Holy Spirit, Se não existe Espírito Santo, there is no power. não existe poder. It's amazing how in the book of Acts there is 28 chapters. E é maravilhoso como no livro de Atos existem 28 capítulos, But 103 references to prayer mas 103 referências à oração. and 109 references to power. E So many 109, powers. 109 referências a poder. God is saying to us, when you pray, I'm going to give you power. Deus está dizendo para você, quando você ora, eu vou derramar poder sobre And you você. see that in the lives of the early church. E nós vimos isso na história da igreja cristã. The early church were made up of people who denied Jesus, abandoned him, and ran away from him. A igreja cristã começou com pessoas que negaram Jesus, abandonaram e fugiram. But after the Holy Spirit came upon them, they turned the world upside down. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. And when the Holy Spirit comes upon us, we will turn the whole world upside down. E quando o Espírito Santo desce sobre nós, também nós vamos mudar o mundo e virá-lo de cabeça para baixo. And the issue is not that God is reluctant. God wants to do it. E não é- Eager to do it. Não é a questão de que Deus está esperando que Ele não queira, Ele está desejoso de fazer. We need to be available to him. Mas nós precisamos estar disponíveis para Ele. Read this one. Vamos ler mais uma aqui. O Senhor está desejoso de fazer grandes coisas por nós. Não alcançaremos vitória pelos números, mas através de completa entrega da alma a Jesus. Devemos prosseguir na sua força, confiando no poderoso Deus de Israel. The statement. E eu amo aqui essa It's saying passagem. that God wants to do great things for us. Está dizendo que Deus deseja fazer grandes coisas através de nós. God wants to do great things for you, your family, and your church. Deus quer fazer grandes coisas por você, pela sua família e pela sua igreja. Claim that promise. Peça essa promessa na sua vida. And listen to this other one. Ouça mais uma. Obreiros de Cristo nunca devem pensar, muito menos falar em fracasso em sua obra. O Senhor Jesus é nossa eficiência em todas as coisas. Seu Espírito deve ser nossa inspiração, e ao nos colocarmos em suas mãos para ser veículos de luz, nossos meios de fazer bem nunca se esgotarão. Poderemos sorver de sua plenitude e receber daquela graça que desconhece limites.
We should never be discouraged. Nunca devemos estar desanimados. We should never think of failure. Nunca devemos pensar na falha e no fracasso. Why? Por quê? What is the text saying to us? O Why? que o texto está dizendo? Por quê? Because Jesus is with us. Porque Jesus está conosco. Because His Spirit is our inspiration. Porque o Espírito dele é a nossa inspiração. The most repeated promise in the Bible A promessa mais repetida na Bíblia is the promise I will be with you always. é a promessa: eu estarei com vocês It's all over sempre. the Bible. Está durante a Bíblia inteira. God is with us always, and therefore we should never get discouraged. Deus está conosco sempre, por isso nunca devemos ficar desanimados. Look at John Wesley, what he said. Veja o que John Wesley escreveu: Deus pode fazer mais com um homem que é 100% comprometido a ele do que um exército inteiro de homens comprometidos apenas 99% a ele. I pray all of us will be 100% committed to Jesus. E eu orei no para matter que what. todos nós aqui fôssemos 100% comprometidos a Jesus, não importa a circunstância. What is the solution to what we are talking about? Qual que é a solução para o problema que estamos discutindo? In 2 Chronicles 7:14, Em 2 Crônicas 7:14, I went to the library at Andrews University eu fui à biblioteca da Universidade de Andrews and found about 160 books written on this text. e eu encontrei ali mais ou menos 160 livros escritos sobre esse A texto. lot of books, Muitos livros, even some Adventist books. até livros adventistas. And all of them are saying that the heart of revival is all in here. E todos eles estão dizendo que o coração do reavivamento está todo neste texto. Go ahead and read it. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Okay, tell me, what are the essence of revival? Qual é a essência do reavivamento? Just read the text and tell me. Veja de novo o texto e me diz. What is number one? Qual é o número 1? Humility. Yeah. Which is kicking arrogancy out of you. Humildade, que é tirar toda a arrogância do seu coração. What else? O que mais? Prayer. What else? O que mais? Seek God. What else? O que mais? Converted or repentance. Arrependimento, conversão. Here they are. Aqui estão elas. Go ahead and read it. Primeira, nós pertencemos ao povo de Deus, e o meu povo. Segundo, chamarmos o seu nome. Terceiro, nos humilharmos, remover todo o egoísmo e interesse pessoal da nossa vida. Quarto, orarmos e buscarmos a Ele. Quinto, arrepender dos nossos pecados. Então, Deus ouvirá o nosso clamor e responderá nossas orações e nos renovará. Everything we need to know about revival is in this. Tudo o que nós precisamos saber sobre reavivamento está nesse texto. We don't have time to read 160 commentaries, but we could read this one here. Nós não temos tempo para ler os 160 comentaristas, mas nós podemos ler isso aqui. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, corresponder às condições estipuladas por Deus em sua promessa para concedermos a sua bênção. Let's finish it. Vamos terminar. Um reavivamento precisa ser experimentado somente como resposta à oração. Enquanto as pessoas estiverem destituídas do Espírito Santo de Deus, não poderão apreciar a pregação da sua palavra. Mas quando o Espírito toca os corações, os discursos dados não serão sem efeito. Okay. The text emphasizes several points, O texto dá ênfase em diversos pontos. but right now I'm just going to tell you what happened to me. Mas agora eu só vou contar para você o que foi que aconteceu comigo.
When my church dropped from 40 to 30, Quando a minha igreja desceu de 40 para 30 membros, I decided to quit being a pastor. eu havia decidido no coração deixar a obra ministerial. So one day, Então, um dia, I went to my computer eu fui até o meu computador and I typed my letter of resignation. e fiz ali a minha carta de demissão. Somebody knocked on the door Alguém bateu na minha porta and I went to answer it. e eu fui atender a porta. So my wife needed to use the computer. Então, minha esposa precisava usar o computador She came and read my letter. e ela sentou-se e leu ali a minha carta. She came to me. Ela veio até mim She said, "Why do you want to quit?" e perguntou: por que você quer sair? I said, "I have calculated E eu disse: é porque eu já fiz os cálculos that if the trend will continue the way it is, de que a tendência vai continuar exatamente como está. in 3.5 years from today, E daqui a 3 anos e meio, there will be just you and I in the church." estaremos somente você e eu naquela igreja. And I didn't want that to happen. E eu não quero que isso aconteça. I did not want to deal with difficult people anymore. E eu não queria mais lidar com pessoas difíceis. I just wanted out of this. Só queria sair desse problema. My wife looked at me. A minha esposa me olhou She said, "Have you been praying enough?" e ela me perguntou: tem você orado o suficiente? I started to argue with her. E eu comecei a discutir com ela. Not that I was not praying. I was praying some, but not with passion. Não que eu não estivesse orando, eu orava um pouco, mas não com paixão, com entusiasmo. I argued with her, E eu discuti então com ela and then I lost the argument. e eu perdi o argumento. Because deep inside I knew Porque dentro no meu coração eu I tinha needed to certeza pray more. que eu precisava orar mais. So we came up with a plan. Então nós desenvolvemos ali um plano. More accurately, E que miraculosamente she came up with a plan, ela apareceu com aquele plano. but we both were going to do it. Mas ambos estávamos dispostos a realizá-lo. And the plan was very simple. E o plano era muito simples. We were going to take all day Monday in a prayer and fasting. Nós vamos gastar todo o dia na segunda-feira em oração e jejum. We will eat our last meal Nós vamos On comer a Sunday. nossa última refeição no domingo, Sunday evening, na noite de domingo, and the next one will be Tuesday morning. e na próxima refeição será somente na terça-feira de manhã. First Monday came, A primeira segunda-feira chegou. and I decided to go to the church to pray, E eu decidi ir orar lá na igreja. and she decided to stay home with the children and pray. E ela decidiu ficar em casa com as crianças e orar lá. So I was going to leave, and she said to me, Eu estava saindo, então ela me disse, "I want you to pray like your life depends on it." ela me disse o seguinte: eu quero que você ore como se a sua vida dependesse disso. I said, "I don't know what that means, but Eu I'll do disse: my best." eu não sei o que isso quer dizer, mas eu vou fazer o meu melhor. So I went to the church. Então eu fui até aquela igreja. Big building, huge, Um prédio enorme, muito grande. big sanctuary. Um santuário enorme. And as you know, all of you sit in the same spot every week. E como você sabe, as pessoas sempre sentam no mesmo lugar toda semana. So I came to where my brother over here is sitting, he and his family. Então eu vim aqui até onde meu irmão se assentava com sua And I família. knelt down to pray for them. E eu me ajoelhei para orar por ele. And 2 minutes later, E 2 minutos depois, I went to sleep. eu fui dormir. And I slept 8 hours that day. E eu dormi por durante 8 horas naquele dia. And I never sleep during the day. Eu Never. nunca durmo durante o dia. But that day I slept 8 hours. Mas naquele dia eu dormi por 8 horas. I woke up in the evening, I felt refreshed. Eu acordei à noite e me senti renovado. I felt really good. Eu me sentia muito bem. I got in the car Eu entrei no carro to go home. para voltar para casa And I thought about it. e eu pensei um pouco. What am I going to tell my wife? O que eu vou dizer para minha esposa? She greeted me at the door. Ela me saudou na porta She said, "How was it?" e ela me perguntou como é que foi. I said, "It was great." E eu disse: foi ótimo. And in my heart, I said, "For the 2 minutes that it lasted." E no meu coração eu disse: pelos 2 minutos que duraram.
I went back again the following week. Eu voltei novamente na semana seguinte. 3 minutes. 3 minutos. I went back again the following week. E eu voltei na semana seguinte. 4 minutes. 4 minutos. I went back again the following E week. eu retornei na próxima segunda. Back to 2 minutes. De volta aos 2 minutos. I discovered E eu descobri, I am now wired anymore to do this. parece que eu não estou mais preparado para fazer isso. It was a lot easier for me Era muito mais to have a fácil. plan, a strategy. Muito mais fácil desenhar um plano, uma estratégia. But sitting at the feet of Jesus. Mas se assentar Was nos pés hard. de Jesus era difícil. In the Bible we have 2 sisters, E na Bíblia nós temos ali 2 irmãs, Mary and Martha. Marta e Maria. You remember the story? Lembra-se da história? Who is the hero of that story? Quem é o herói daquela história? Maria, right? Maria, certo? But I want to tell you a secret. Mas eu quero contar um segredo para vocês. Every pastor Cada pastor and every church e cada igreja are deeply in love with Martha, estão profundamente apaixonados com Marta. because nothing will happen in your church Porque nada aconteceria na sua igreja without the Marthas of this world. sem as Martas deste mundo. If you want somebody to do vacation Bible school, Se você quer que alguém faça escola cristã de férias, who will volunteer? quem vai se voluntariar? Martha. A Marta. If you want potluck, Se você quer fazer um almoço na igreja, who will volunteer? quem vai se dispor? A Martha. Marta. If you want a Sabbath school teacher, Se você quer um professor para a escola sabatina, who will volunteer? quem vai se apresentar? Martha. A Marta. But I want to tell you, Mas eu quero dizer para você, even doing ministry mesmo dentro do ministério, without sitting at the feet of Jesus sem se assentar aos pés de Jesus, will result vai in resultar, anger and resentment. vai resultar em raiva e ressentimento. The right order of doing ministry O argumento, a is discussão sitting at será the feet sobre, of Jesus. sobre o ministério e se assentar aos pés de Jesus. Don't let the ministry get in the way of your relationship with God. Não permita que o ministério fique no caminho entre você e Deus. You know, all of you here do a lot of ministries. Todos vocês aqui têm vários ministérios. All the way from preaching to visitation. Desde To pregação, board meetings. visitação, reuniões. Learn to sit at the feet of Jesus always. Aprenda a se assentar aos pés de Jesus sempre. It was Jesus who said to Martha, Foi Jesus que disse a Marta: Martha, Martha, you worry about too many things. Marta, Marta, você se preocupa muito com as coisas. Only one thing is needed. Somente uma coisa é necessária para você. And that is to sit at the feet of Jesus. E é se assentar-se aqui aos meus pés. Make a commitment Faça um compromisso to sit at the feet of Jesus. de se assentar nos No pés de matter how Jesus. busy you are. Não importa quão ocupado você seja. With the encouragement of my wife, Com o incentivo da minha esposa, I kept going back again to the church Eu to have continuava- time with God. eu continuava voltando à igreja toda segunda para conversar com Deus. One day, Um dia, I said to her, eu disse a ela: I'm going to do this even if it will kill me. eu vou fazer mesmo que isso me mate. But it didn't kill me. Mas não me matou. Because after a while, Porque depois de um tempo, my discipline paid off. a minha disciplina acabou realmente gerando resultados. And God got hold of my heart E Deus se prendeu ao meu coração. and changed me. E Ele me mudou. And for the first time after 12 years of being a pastor, E pela primeira vez após 12 anos de sendo um pastor, I learned to experience the presence of God in my life. eu aprendi a experimentar a presença de Deus na minha vida. And everything changed about me. E tudo mudou sobre mim. I started to feel God has a purpose for me. E eu comecei a perceber que Deus tem um propósito na minha vida. God has a plan and a purpose for the church. Deus tem um propósito e um plano também para a igreja. I started to enjoy it so much. E eu comecei a This curtir time tanto with aquilo God. ali, aquele tempo com Deus. I expanded it for the rest of the week. E eu gastava assim o resto da semana. I started to have prayer walks every day. Eu comecei a ter caminhadas de oração com Deus todos os It dias. changed everything about E me. mudou tudo na minha I vida. started to love it. Eu comecei a amar isso. I started to feel some
significance to my life. E eu comecei a sentir significância, I sentido started na to minha feel vida. power. Comecei a sentir poder. Nothing changed in the church. All of the changes happened in me. Nada aconteceu na igreja, toda a mudança tinha acontecido em mim. God took hold of me Deus and turned me upside down. cuidou de mim, me segurou e me virou também de ponta cabeça. And one day, E um dia, I came to preach. eu vim pregar. And I looked at the audience. E eu olhei então para aquela audiência, para And as that pessoas. was a very unusual Sabbath. E foi um sábado muito atípico. They were my faithful 30 people, Ali estavam as minhas 30 pessoas fiéis. but there were 4 more. Mas existiam ali 4 mais. A husband and a wife, Um marido e uma esposa. young couple Um jovem casal. with 2 little girls. Com 2 pequenas meninas. Our church never had any visitors. A nossa igreja não tinha recebido nunca nenhuma visita. In fact, our church was so depressing, I wouldn't have gone myself if I was now required to Na go. verdade, a nossa igreja era tão depressiva que se eu não fosse pastor, nem eu mesmo frequentaria ali. So I looked at this couple. They were sitting right there in the front. Eu olhei então para aquele casal que estava sentado bem na frente. And I said they must be visiting some relatives in our area. E And they pensei- decided to come and worship with us. Pensei que deviam estar vindo visitar alguns parentes e decidiram entrar para adorar conosco. I finished my sermon. Ao final do sermão, I greeted the people at the door. cumprimentei as pessoas lá na porta And they were the last people to come out. e eles eram as últimas pessoas a sair da igreja. I looked at the man Eu olhei para aquele homem and I said to him, "Why are you in my church? e eu perguntei, por que você está na minha igreja? If you want a hint from me, that's not a good way to greet visitors." Se você quer uma dica minha, não é um bom jeito de cumprimentar as visitas, viu? Before he answered, E antes dele me responder, I answered for him. eu respondi por ele. I said, "You must be visiting in our area and you decided to come and worship with us." E eu disse, você deve estar visitando a nossa cidade e decidiu entrar também para frequentar este culto. He said, "No, Ele disse, não. we live across the street." Nós moramos do outro lado da rua. Well, now I became interested. Agora eu me tornei interessado. I said, "Why are you here?" E eu perguntei então, por que você está aqui? He said he was fishing in Alaska Ele disse, estava pescando no Alasca and his boss was an ex-Adventist. e o seu patrão era um ex-adventista. And the boss every night will gather the crew E o chefe, todas as noites, reunia todo aquele grupo and will share his philosophy of life with them. e compartilhava com eles a sua filosofia de vida. And one day, E um dia, the topic was going to church. o assunto estava indo em direção para a igreja, para as coisas de Deus. He said to them, "If you ever go to church, E ele disse então para aqueles homens, se vocês um dia forem para a igreja, go to the Adventist church." vá para a igreja adventista. He didn't go, but he told them to go. Ele não ia, mas ele disse para os homens irem. The man I met that day never have been to church. Aquele homem que eu encontrei naquele dia nunca havia estado numa igreja. But he was listening politely, it's his boss. He Mas ele- didn't care. Mas ele ouvia educadamente ao seu patrão, ele estava obedecendo a ele, ele não se importava. He finished his fishing. Ele terminou então a sua pescaria, He came home. ele veio para casa One day, e um dia his wife said to him, a esposa dele disse para ele, "I feel a need for God. olha, eu sinto a necessidade de I want Deus to go to church." e eu quero ir à igreja. She said, "I used to go to the Catholic church when I was a little girl, E ela dizia, eu costumava ir à igreja católica quando era menor. and I loved it. E eu amava, I like to go back again." e eu gostaria de voltar lá. He said to her, "Absolutely not. E ele disse para ela, absolutamente não. My boss said, O meu chefe me if you disse go to church, it has to be the Seventh-day que Adventist se você church." for para a igreja, tem que ser na igreja adventista. She said, "I don't care, E ela disse, eu não me importo. as long as it's a church." Sendo uma igreja, So they started to come então começaram a vir. over to my church. E começaram a vir para a minha igreja. And a few months later, Alguns meses depois, I had the privilege of baptizing eu them. tive o privilégio de batizá-los. And I like you to picture what happened. Eu quero que vocês imaginem o que aconteceu. After the baptism, Após aquele batismo, I brought them to the front. eu trouxe eles à frente And
The man was standing here. E o homem estava aqui à frente, His wife was next to him, sua esposa ao seu lado, and I was next to her. e eu estava do lado dela. And I attempted to tell their story. E eu me senti tentado a How contar a they história became deles. Adventists. Como é que eles haviam se tornado adventistas. But 2 minutes later, Mas 2 minutos depois, I drifted into telling my story. eu acabei me desviando e comecei a contar a minha história. And I told the church E eu contei para a igreja about how I used to come here como eu costumava vir aqui to pray all day Monday, para orar o dia inteiro na segunda-feira. and how I used to go to sleep, E eu costumava cair no sono. and how God got hold of my heart, E como Deus de alguma maneira segurou no meu coração, and how God changed me. e Ele acabou me mudando por completo. And then I said this. E eu disse isso então. I said, this church Eu disse, esta igreja, went for 4 years por 4 anos, without any baptism. não teve nenhum tipo de batismo. And that really broke my heart. E isso realmente machucou o meu coração. So I said, I prayed Então eu disse, eu oro that this year para que neste ano God will give me one baptism. Deus me dê It's all um what I was batismo. praying about. É só isso que eu orava. But then I said, but the God of the whole universe Mas eu disse, o Deus de todo o universo was listening estava ouvindo to the prayers para as orações of a discouraged pastor de um pastor muito desanimado. in the middle of nowhere in the state of Washington. No meio do nada, lá no estado de Washington. And he gave me this couple. E ele me deu esse casal aqui. I was amazed. E eu estava maravilhado. I could not believe it, my friends, Eu não podia acreditar, meus amigos, that the God of the whole universe que o Deus de todo o universo was listening to me. estava ouvindo a minha oração. Every one of you here, every one of Cada um de vocês aqui dentro, todo mundo, you is one out of 7 billion people. é uma pessoa só de 7 bilhões da nossa população. That's a lot of people. É muita gente. But the minute you come to Jesus, Mas no momento que você vai a Jesus, He will drop everything, Ele deixa tudo, Ele larga tudo, and you will become the object of His attention. e você se torna o objeto da atenção dele. To me, that's amazing. Para mim isso é maravilhoso. You will have an audience of 1-to-1 with the King of the whole universe. Você vai ter uma audiência pessoal com o Rei do Universo. I couldn't believe this. E eu não acreditava nisso. And I repeated myself. I said, the God of the whole universe loved me, listened to me, and Eu- gave me this couple. E eu dizia então, olha, o Deus de todo o universo, Ele me ouviu e Ele me deu este casal. And I started to cry, E naquele momento eu comecei a chorar, just like right now. como estou fazendo agora. I was caught up in the wonder of God. Eu estava maravilhado com This o poder de amazing, Deus. unbelievable, great God who Inacreditável, loves us maravilhoso, que nos ama. and gave everything for E us. deu tudo o que Ele tem por nós. And I repeated myself a third time. E eu repeti mais uma vez. I said, the God of the whole universe Eu dizia, o Deus de todo o universo was there with me when I was praying, estava lá comigo enquanto eu orava. cared enough for me, Se importou o To suficiente answer my comigo prayers. para atender a and minha give oração. me this couple. E me deu este casal aqui. And I'm crying, Enquanto eu chorava, and a guy existia um homem ali, was sitting in the back of the church, estava se assentado lá no fundo da igreja, 71-year-old man, um homem de 71 anos de idade, came all the way from the back of the church to the front. saiu lá do fundo da igreja e veio até a frente. He looked at me. E ele olhou para mim He said, I have 5 children. e ele disse, eu tenho 5 filhos. They all used to come to church. Eles todos costumavam frequentar a igreja. Not anymore. Agora não mais. They all are married, they all have kids, Todos estão casados, têm filhos, but they don't want anything to do with God. mas não querem nada com Deus. But if God Mas se Deus listened to your prayers, ouviu a sua oração, I know He will listen to my eu prayers sei que too. Ele vai ouvir a minha também. I'm going to pray and pray and pray some more
Eu vou orar, orar e orar mais ainda till God gives me my children back. para que Deus me dê novamente meus filhos de volta aqui dentro. And then he was facing me, then he turned around and started facing the congregation. Ele estava olhando para mim, então ele se virou e começou a olhar para a congregação. He said, I know all of you. Ele disse, eu conheço todos vocês aqui. All of you have children who are outside of the Lord. Todos vocês aqui têm filhos que estão fora da igreja. I want you to join me Eu quero que você se reúna comigo in praying for them. e comece a orar também por eles. He said, if God answered the prayers of Pastor Joe, I know he can answer all of our prayers. Porque se Deus ouviu a oração do nosso pastor, ele pode ouvir a oração de todos. And then he went to the Bible, Então ele foi até a Bíblia, to Matthew 21, Mateus capítulo verse 21, 13. verso 13. My house shall be called. And he read the verse. My house shall be called Minha a casa, house of prayer. a minha casa será chamada, ele leu o verso, a minha casa será chamada casa de oração. He said, I want you to come to the front and join me E ele disse, eu quero que você venha até aqui à frente e se junte to comigo. turn this church into a house of prayer. E nós vamos transformar esta igreja numa casa de oração. A lady from that side of the church came to the front. Uma senhora que estava lá do lado de fora da igreja entrou e veio até a frente. She looked at me. Ela me olhou, She said, I have 3 children. ela disse, eu tenho 3 filhos. They all used to love coming to Sabbath school and church. Not Todos, anymore. todos amavam vir para a escola sabatina e para a igreja, agora já não gostam mais. But if God listened to your prayers, Mas se Deus ouviu a sua oração, I know he will listen to my prayers too. eu sei que também Ele deve ouvir a minha I'm going oração. to pray for my 3 children, E eu vou orar pelos meus 3 filhos, for their families, pelas for their famílias children. deles, pelos filhos deles. And I'm going to plead with God E eu vou lutar com Deus till he will give them back to me. para que Ele nos traga de volta para a igreja. And then she turned to this man. Então virou-se aquele homem She said, David, I'm joining you e ela disse para ele, David, eu vou me juntar a você in turning this place into a house of prayer. para transformar este lugar numa casa de oração. 10 people that day came to the front. 10 pessoas naquela manhã vieram à frente. And the place was turned into a house of prayer. E aquele lugar se transformou numa casa We de started oração. to pray on Sunday morning, Começamos a orar no domingo de Monday manhã, noon, na hora do almoço na Tuesday segunda-feira, evening. na noite de terça-feira. Every day of the week, a group of people are praying. Todos os dias da semana existia um grupo de oração que estava orando. On Sabbath, No we met sábado- before Sabbath school. Nos encontrávamos antes da escola sabatina. During Sabbath school, during church and after church to pray. Durante a escola sabatina, durante o culto e depois do culto para orar. The first thing that happened, A primeira coisa que aconteceu, a spirit of love, grace, and harmony came to that church. um espírito de amor, de graça e de harmonia desceu sobre a igreja. All of these differences we had just disappeared Todas as diferenças e problemas simplesmente desapareceram. because the Spirit of God came on that place. Porque o Espírito de Deus desceu sobre aquele lugar. And people started showing up. E as pessoas começaram a aparecer. 8.5 years later, 8 anos e meio depois, that group of 30 people aquele grupo de 30 membros grew to more than 600 people. se tornou num grupo de mais de 600 pessoas. They maxed out the church. Eles já estavam na cidade lotada. So they planted another church Então resolveram plantar uma outra igreja, that grew to 200 people. que chegou até a 200 pessoas. And all of this happened E tudo isso somente aconteceu in a small area numa área pequena of 16,000 people. de 16 mil pessoas. There are more cherry trees in that area than there are people. Existem mais árvores naquele lugar do que pessoas na cidade. And to God be the glory. E para Deus seja toda a honra e glória. God will do great things for us Deus vai fazer coisas grandiosas if por we are nós, just committed to Him, se estivermos comprometidos com Ele. if we just walk with Him and Se honor Him. caminharmos com eles e honrarmos o nome dele. What happened to that man who interrupted me? O que aconteceu com aquele homem que tinha me I never interrompido? finished that sermon. Eu não terminei aquele sermão. That sermon was one line. The God of the whole universe was listening to me.
Aquele sermão tinha apenas um propósito, mostrar que o Deus de todo o universo estava me ouvindo. God honored his prayers. E Deus honrou as orações daquele homem. All of his children came back to the Lord. Todos os seus filhos voltaram para a igreja. I had the privilege of baptizing them one after the other one. E eu tive o privilégio de batizar um após o outro. 3 of the grandchildren went into full-time ministry. 3 dos netos dele se tornaram pastores. Few years ago, Alguns anos atrás, my dear friend David o meu querido amigo Davi stood right over here. estava bem aqui na frente. He said, "My house E ele disse, a minha shall casa be called a house of prayer." será chamada casa de oração. And he appealed to the congregation to come to the front. E ele fez um apelo para que todos viessem à frente, That place into a house of prayer. para tornar aquele lugar uma casa de oração. Today, E hoje, I appeal the same thing to you. eu faço o mesmo apelo para vocês. If it is your desire to turn your life into a life of prayer, Se for o seu desejo tornar a sua vida uma vida de oração, your home into a a house sua of casa prayer, em uma casa de oração, your church into a house prayer, I'd like you to come to the a front. sua igreja também como uma casa de oração, eu convido você a vir I'd até a like you to frente. come to the front and we're going to pray with each other. Gostaria que vocês viessem à frente porque nós vamos orar uns pelos outros. I know there will be not enough place for all of you Eu to sei come que to não the front. haverão lugares suficientes aqui na frente. But as many as can possible could come. Mas podem vir o quanto mais melhor aqui na frente. And we're going to pray about 3 things. E nós vamos orar sobre 3 assuntos diferentes. The first one is, I'd like you to pray for your own spirituality. Primeira coisa, você vai orar sobre a sua própria vida espiritual. That God will give you hunger and desire for Him. Para que Deus dê a você a fome e o desejo de tê-lo na sua vida. The second one, Segundo, pray for your children. ore pelos seus filhos. And thirdly, E terceiro, pray for your church. ore pela sua That a igreja. revival will come to that Para que um church. reavivamento venha acontecer na sua igreja. That you go home and God will use you as the instrument to bring that revival to that Para que church. você volte para sua casa e Deus te use como um instrumento de reavivamento naquele lugar. So every few people turn to each other and pray with each other. Então, cada 2, 3 pessoas podem juntar-se num grupo e orar uns pelos outros. Just go ahead. Podem começar. Let's sing. Did you translate the song "Spirit of the Living God Fall Afresh on Me," or you didn't translate the song? But what would be a good song to end about prayer here or about the Holy Spirit? Yeah, I'll give it that. Você manja? Beleza. Entrega o seu Flamengo depois? Hino do Inário. Let's pray. Vamos orar. So Lord, today we are thirsty for you. Então, hoje estamos aqui neste momento reunidos com sede também do We Senhor. are in desperate need of you. Estamos em necessidade desesperada de receber o Senhor, Pai. So Lord, fill us with your Holy Spirit. Imploramos que o Senhor nos preencha com Teu Espírito Santo. And I pray for all of my friends here E eu oro por todos os meus amigos aqui to dentro. go with them Para que o Senhor permaneça com eles. and that they will change the world E through que your power. eles venham mudar o mundo através do Seu poder.
Lord, I pray their homes, their lives, their churches will become houses of prayer. Oro também para que a casa deles, que a família deles, que a igreja deles se tornem casas de oração. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.